Ó, 18ª aula do curso de Raciocínio Lógico para Concursos. Conforme eu falei para você no final da aula passada, hoje nós iremos trabalhar somente, toda essa 18ª aula com permutações com elementos repetidos, ok? Vamos começar a aula relembrando. Fizemos questões bem básicas na aula passada, Hoje nós vamos fazer questões um pouco mais elaboradas, mas antes de nós começarmos com as questões um pouco mais sofisticadas, vamos relembrar um pouco a aplicação dessa fórmula. Então é a questão 44 daquela lista extra de análise combinatória, ok? Letra A e letra B, as palavras são letra A, garrafa, e letra B, violino. Quantos anagramas possui a palavra garrafa? Ora, você tem quantas letras no total? 2, 4, 6, 7 letras. Portanto, você tem permutação de 7 elementos, ok? O N, você já sabe, é o número 7. Aqui nós temos a letra A aparecendo 3 vezes. Vamos colocar aqui o número 3. E a letra R aparecendo 2 vezes. Pronto, acabou. Temos, de acordo com a fórmula, fatorial de 7 sobre fatorial de 3 vezes o fatorial de 2. Ok, muito bem. Permutação de 7 elementos. 1, 3, 2. Vamos fazer o quê? Vamos descer o 7 até o 3 fatorial, Quer dizer, descer o 7 fatorial até o 3 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. O 3 fatorial vai ser cortado com o 3 fatorial. E aqui nós vamos ficar com 2, uma vez que o fatorial de 2 é igual a 2. Muito bem. O que é que nós temos aqui? 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 7, 420 anagramas, ok? Lembrando, essas duas primeiras questões vai ser apenas para relembrar. Se nós fôssemos fazer o cálculo da quantidade de anagramas usando as permutações simples, uma vez que tem 7 elementos, se nós fôssemos usar as permutações simples, nós teríamos que calcular permutação simples de 7 elementos. Isso seria igual ao fatorial de 7. Teríamos, para a resposta do cálculo, 5.040 anagramas. Um número muitíssimo maior do que esse que nós encontramos, O verdadeiro número é 420, e por conta justamente dessas letras repetidas, Lembrando, se você pega a letra A, coloca aqui, e essa letra A você coloca aqui, na realidade você não está produzindo um novo anagrama. Mas esse cálculo aqui contaria esse anagrama como se fosse um anagrama diferente. A mesma coisa com essas duas letras R. Se eu trocar de posição entre si elas, eu não produzo um novo anagrama. A palavra continua sendo garrafa, ok? Mas, através disso aqui, essa resposta aqui teria contado esse anagrama como se fossem anagramas distintos, quando na realidade não são. Okay? A letra B é a palavra violino. Então vamos lá. O que é que nós temos? Violino. Quantas letras no total nós temos? 2, 4, 6, 7. Muito bem. E aí agora vamos ver o que é que nós temos. A letra I, ela aparece 2 vezes. Vamos colocar aqui 2 vezes. E a letra O aparece também 2 vezes. Muito bem. Olha aí. A letra V, a letra L e a letra N aparece só uma vez. Não faz sentido você colocar ali o fatorial de 1. Então nós temos fatorial de 7, aplicando a fórmula, sobre fatorial de 2 vezes o fatorial de 2. Vamos ver com quem é que nós vamos ficar aqui agora. Vamos descer o 7 fatorial até o 2 fatorial. É um número grande, Vamos ficar com 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. O 2 fatorial vai ser cortado com esse 2 fatorial. E esse 2 fatorial eu aproveito a oportunidade e coloco o número 2
Porque você sabe que 2 fatorial é igual a 2. Muito bem. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, isso vai ser igual a 10. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 3, 180. 180 vezes 7. 180 vezes 7. Vão ficar com 1.260. 1.260 anagramas. Ok? Mais uma vez, não custa nada lembrar. Como são 7 letras, nós teríamos 7 elementos. Se fôssemos fazer através da fórmula das permutações simples, nós encontraríamos 5.040 anagramas, quando na realidade o número correto é 1.260. Ok? Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Relembramos, né? Então tiramos um pouquinho aí a poeira da memória. Relembramos aí a fórmula das permutações com elementos repetidos. O que é que nós iremos fazer agora? Muito bem. Uma questão que é muito interessante. O que eu fiz aqui agora nessas duas questões e nas questões na segunda metade da aula passada, o que é que eu fazia? Eu dava para você esse número N, percebeu? Dava para você os valores aqui, que você ia colocar nos lugares dessas letras A, B e C, e pedia para você a quantidade de permutações com esses elementos repetidos, ok? Bom, vamos fazer agora um exercício diferente. Eu vou dar para você esses números, ok? Vou lhe dar o valor, a quantidade de permutações e vou pedir para você o N. É o exercício agora ao contrário, né? Onde é que eu quero que você, para onde você vá? É aquela lista extra de exercícios de análise combinatória. Muito bem. Questão 45, vamos ver o que é que nós temos. Usando uma vez a letra A, uma vez a letra B e N menos 2 vezes a letra C, podemos formar 20 anagramas diferentes com N letras em cada anagrama. Muito bem. O valor de N é letra A 3, B 4, 5, 6 e 7. Poxa, peraí. Ele está dizendo para você que usou uma vez a letra A, usou uma vez a letra B e usou, olha aqui você, N menos 2 vezes, N menos 2 vezes a letra C. Significa então, até mesmo pelas alternativas, pelas respostas, né? 3, 4, 5, 6, 7, significa que a letra C foi usada mais de uma vez, ok? Você tem N menos 2. O que se pergunta aqui agora é qual o valor de N. Então vamos lá, eu tenho o quê? Permutação com elementos repetidos. Então vejamos. Permutação com elementos repetidos, onde foram usados N letras. Ele fala para você, ok? Podemos formar 20 anagramas diferentes com N letras em cada anagrama. Muito bem. A letra A foi usada uma vez. Não tem sentido você colocar o número 1 aqui, absolutamente nenhum sentido. Depois ele disse que a letra B também foi usada uma vez. Não faz sentido você colocar o número 1 aqui. Agora ele chega para você e diz, olha, a letra C foi usada N menos 2 vezes, ok? E o total de anagramas, igual a 20. O que é que nós temos? A fórmula das permutações com elementos repetidos. O que é que a gente vai fazer? Trabalho braçal agora, mão de obra agora, né? Vamos lá, vamos aplicar. Eu vou ficar com fatorial de N. E aqui eu vou ficar com fatorial de N menos 2. Eu estou usando esta relação aqui, ok? Fatorial de N menos 2. Isso é igual a 20. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar o N fatorial e descer ele até o N menos 2 fatorial. Então me acompanha aí, ó. N menos 1
n menos 2, e aqui embaixo eu coloco n menos 2 fatorial. Isso vai ser igual a 20. Muito bem. Ora, o n menos 2 fatorial você já sabe. Vai embora, cai fora, né? Some, desaparece. Vamos ficar com, vamos falar, distributiva, n vezes n. Vamos ficar com n ao quadrado. N vezes menos 1, vamos ficar com menos n, igual a 20. Puxa logo esse 20 aqui para o membro da esquerda. Pronto, igual a zero. Poxa, fácil, matamos a questão, né? Equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara. Vamos um pouquinho mais rápido aqui. Como a gente está estudando um assunto lá do ensino médio, subentende, né? Que não há problema aqui na resolução disso. Vou ficar com 1 mais ou menos. O delta vai ser igual a 81, cuja raiz quadrada é 9 sobre 2. E aí nós vamos ficar com o N1 e o N2. Muito bem. 1 mais 9, 10. 10 dividido por 2 igual a 5. Isso. O que é que eu tenho ali agora? Em 1 menos 9 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2, isso é igual a menos 4. Vamos parar um pouquinho aqui agora para analisar essa resposta. Eu já fiz esse tipo de análise em algumas aulas anteriores, mas eu acredito que nunca é demais se a gente está parando para lembrar isso a você. Cuidado, essas duas raízes, o menos 4 e o 5, ambas satisfazem essa equação. Entendeu? Bhaskara está nos dizendo que se você colocar o número 5 aqui, fizer os cálculos, você vai encontrar o número 0. Se você colocar o menos 4, substituir n por menos 4, fizer os cálculos, você vai encontrar o número 0. Mas há um porém, ok? Você, na realidade, não está querendo a resposta dessa equação. Apesar de ter obtido ela, você não está querendo as respostas desta equação. Você quer desta equação daqui, desta daqui. Essa daqui, na realidade, ela apareceu no meio do caminho. Ela se originou daqui, ok? Mas você está interessado nessa daqui. Ora, como isso aqui é permutações, são arranjos simples, você sabe que na definição de arranjo simples, até mesmo na definição de fatorial, não entra número inteiro negativo, só entra número natural, né? O inteiro positivo e o zero. Portanto, não faz sentido nós adotarmos o n igual a menos 4 para essa resposta, apesar daqui satisfazer, ok? Portanto, o valor de n é igual a 5. E isso é só como curiosidade, a questão na realidade já está respondida, mas fica fácil agora a gente voltar, né? A gente retroagir. Que anagrama, que palavra era essa, constituída por uma letra A, uma letra B e n menos 2 vezes a letra C, não é isso? É simples, vamos lá, uma letra A, está aqui. Temos uma letra B, está aqui, ok. E teríamos quem? N menos 2 vezes a letra C. 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. Então eu teria isso daqui, pronto, ó. Olha aqui, seria essa palavra que não tem significado. E aí a gente pode fazer algumas permutações? Pode, por exemplo, eu posso colocar essa daqui. Pronto, olha aí. São permutações distintas uma da outra, ok? E aí, se você fizer realmente os cálculos, permutação de 5 elementos e 3, você vai encontrar justamente o número 20, ok? Muito bem, essa foi a questão 45. Vamos fazer agora uma outra questão, ok? Do livro Fundamentos de Matemática Elementar. É muito interessante essa questão, envolvendo permutações com elementos repetidos. E aí você já sabe, aí no seu módulo, deixa eu só localizar para você qual é a página. No seu livro, você tem aí as permutações com elementos repetidos.
elas começam, esse item começa na página 93, vai 94, 95, 96 e 97, onde você tem uma quantidade de exercícios aí, todos esses exercícios da página 97, relacionados a permutações com elementos repetidos, ok? Então não esqueça, você que adquiriu o livro, você faz as questões que eu sugiro em cada grupo. Acabei de sugerir um grupo de exercícios, e se você não conseguir, por qualquer motivo, você não conseguir resolver a questão, já sabe, é só entrar em contato com a gente e nós enviamos para você a resolução da questão ou das questões que você não entendeu. Eu apenas vou sugerir, até mesmo por uma questão de experiência, pessoal, é uma coisa bem particular, e eu acredito que também se aplica, aliás, se aplica a qualquer pessoa que estuda, ok? Quando você tem, como eu tive no caso, o livro onde eu estudava, e esse livro era o livro do professor, ok? Onde eu tinha lá todas as questões resolvidas, não necessariamente detalhada assim, passo a passo, como são as resoluções que eu envio para você, mas eu tinha lá a resolução, ok? E aí pessoas mais experientes do que eu me deram um aviso, e o que eu vou fazer agora para você. É interessante esse aviso, e eu peço que você reflita o que eu vou falar agora. Algumas pessoas assistem a videoaula e não chegam a resolver os exercícios. Não chegam a resolver. O que é que elas fazem? Elas pedem a resolução. E aí elas leem resolução, elas não resolvem os exercícios, ela apenas lê a resolução do exercício. Ela lê o enunciado e vai lá a resolução, ok? Uma atitude assim bem simplista, né? Um tanto quanto infantil, achando que lendo a resolução ela está sendo, digamos assim, mais esperta, mais inteligente, e não preciso tentar resolver, basta ler a resolução de Ayrton. Poxa, é tão detalhada, é tão mastigada, às vezes ele gasta mais de 2 páginas para explicar uma questão. Só que isso é altamente enganador, ok? Muito enganador isso, ok? Aquele detalhezinho interessante. Eu costumo fazer a associação entre uma máxima que tem, né, entre os médicos, entre os cientistas da área de saúde. Eles costumam perguntar a uma pessoa qual a diferença entre o veneno e o remédio. E a resposta é a dose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Às vezes uma mesma substância em altas doses pode ser venenosa, e pequenas doses é um remédio. É justamente isso que eu gostaria que você olhasse para essa resolução, para essas resoluções que eu passo para você que adquiriu o livro, tanto de raciocínio lógico quanto o livro de matemática básica. Cuidado, você pode tomar altas doses de resolução, isso na realidade se tornar um veneno para você. Como é que esse veneno vai funcionar como um remédio, como algo saudável? Tente resolver as questões, é para tentar resolver. Não conseguiu na primeira vez, não jogue a toalha não, tente de novo. Por exemplo, lá na página 97, quantas questões nós temos? 2, 4, 6, 8 questões. Tente resolver as 8 questões, ok? É óbvio que você não conseguirá resolver todas as 8. Se conseguir, ótimo, parabéns. Mas o normal é não conseguir resolver as 8. Você vai conseguir resolver 5 e vai travar em 3. Não jogue a toalha, vou entrar em contato com a Ayrton, ele vai mandar. Não, tente novamente, reveja seus cálculos, passo a passo, onde foi que você errou, veja a videoaula novamente para usar como modelo, tente de novo. Somente depois da segunda tentativa, se realmente você não obtiver sucesso, bom, realmente aí vou ver o que foi que a Ayrton fez lá. Ayrton, manda a resolução para mim da tal página, eu envio, aí você vê, poxa, rapaz, é isso, me esqueci de fazer isso, poxa, que bobagem, que erro bobo. Aí você cresce, aí é nesse ponto que você cresce, e não ficar com aquela atitude um tanto quanto bem simplista, ingênua, achando que deixa eu ler a resolução, eu vou ler a resolução, pronto, tô sabendo, tô detonando. Não está detonando, ok? Então, precisava dar esse aviso a você, tanto para aluno de matemática básica quanto para aluno de raciocínio lógico.
essas resoluções são importantíssimas, são maravilhosas, fundamentais, mas quando bem usadas, usar com responsabilidade, ok? Vamos lá, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos lá, vamos por uma questão fora da sua lista, ok? Fora do seu módulo, página 39, vamos ver o que é que nós temos nessa questão aí. Olha só, uma questão envolvendo urna, e eu falei na aula passada que nós iríamos trabalhar com probabilidade. Questão de urna e probabilidade é assim, lugar comum, ok? Então o que é que você tem? Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 bolas amarelas. Elas são extraídas uma a uma e sem reposição. Você extrai uma bola, isso parece probabilidade. E isso é assim, você que por acaso já tem estudado probabilidade, sabe que esse enunciado, se eu parasse aqui o enunciado, você seria capaz de dizer, lá vem probabilidade. Porque o enunciado realmente, 90% dele é de probabilidade. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 amarelas. Elas são extraídas uma a uma e sem reposição. Quantas sequências de cores podemos escrever? Ela só muda aí no finalzinho, né? Então nós temos 3 bolas vermelhas. 3 bolas vermelhas, ok? 3 bolas vermelhas. E quantas bolas amarelas? 2 bolas amarelas. Estão todas elas dentro de uma urna e você vai tirando. Observa a cor e não repõe. Vai lá na urna de novo, pega a bola, observa a cor e não repõe. Vai lá na urna de novo, pega a cor, observa, pega a bola, observa a cor e não repõe. A pergunta é, quantas, você vai tirar 5 bolas, é claro, mas quantas são as possíveis sequências de cores? Eu até coloquei aqui, sem querer, eu até já coloquei uma dessas sequências aqui, ó. Você pode, é possível, dentre essa quantidade total, que daqui a pouco nós iremos descobrir, você pode ter a primeira vermelha, a segunda vermelha, a terceira vermelha, a quarta bola amarela e a quinta bola amarela. Mas você também pode ter essa situação, olha aí, sem problema nenhum, já mudou. Esta sequência aqui de retiradas é diferente dessa sequência de retiradas. Quer ver uma outra? Você pode começar com amarelo, vermelho, amarelo, amarelo, vermelho, ou melhor, eu botei 3 amarelas, pronto, 3 vermelhas agora, de maneira que a gente não vai ficar aqui, mesmo porque seria extremamente antiprático e perigoso. A gente poderia ou esquecer de colocar alguma sequência ou colocar sequências repetidas, né, e não perceber isso. Mas aí o que é que nós vamos fazer? Simples, permutação com elementos repetidos. Essa é a ideia. Fica claro você perceber que você tem 5 elementos no total. Pronto, 5 elementos no total. Dessas 5 eu tenho 3 elementos iguais, que seriam as bolas vermelhas, ok? Que eu posso colocar. Mesmo porque, se eu trocar de posição essa daqui com essa daqui, na realidade é a mesma sequência, não alterou absolutamente nada. Ok? E eu teria 2 bolas amarelas. Pronto, acabou a questão. Acabou. Digamos assim, né, a parte intelectual da questão, a parte ligada à atividade neuronal, acaba aí, acabou. Agora é o que? Atividade braçal, na realidade. É você ligar o piloto automático e seguir em frente. O que é que nós vamos ficar? Simples, vamos lá. Fatorial de 3, ou melhor, perdão, fatorial de 5, né? Fatorial de 3 vai para baixo. Fatorial de 5, e aqui embaixo a gente vai ficar com fatorial de 3 vezes o fatorial de 2. Então vamos ver com o que nós vamos ficar. Vamos descer o fatorial de 5 até o fatorial de 3, se eles serão cortados, né? Pronto, já cortei aí agora, viu? Faz de conta que você viu eu cortando. Sobre fatorial de 2, olha aí, 10 possíveis sequências, 10 possíveis sequências de cores é possível de serem obtidas nessa extração de urna, né? Detalhe, na aula passada, não sei se você está lembrado ou lembrada, na aula passada eu falei para você que você criasse intimidade
não só com a fórmula, mas principalmente com o trato, no trânsito com ela, né? Porque determinadas questões de probabilidades você não conseguirá resolver se não tiver atento. É algo mais ou menos aqui, ó. Me ocorreu aqui agora parar um pouco a aula para fazer esse comentário para você, ok? E aí, se a pergunta fosse: uma urna tem 5 bolas, 3 vermelhas. Imagina só, vou modificar um pouco a questão, né? Uma urna tem 5 bolas, sendo 3 vermelhas e 2 amarelas. Serão efetuadas 5 retiradas sem reposição. Qual é a probabilidade? Olha aí, qual é a probabilidade das 3 primeiras retiradas forem bolas vermelhas e as 2 últimas retiradas forem bolas amarelas? Ora, a definição de probabilidade, se você já tiver visto probabilidade, tudo bem. Se você tiver, também não esquente a cabeça, porque nós iremos ver probabilidade, ok? A definição de probabilidade de um evento A vai ser o número de elementos desse evento, que a gente chama de evento favorável, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que a gente representa pela letra E maiúscula, né? Muito bem, sabe quem é o espaço amostral nesse caso aqui? O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. E retirar a bola de uma urna é um experimento aleatório, é um fenômeno aleatório. Nesse caso aqui nós temos 10 possíveis retiradas, das quais eu mostrei 3, então esse 10 aqui viria para aqui para o denominador. E a questão que é qual é a porcentagem, qual a probabilidade de, quando você for fazer essa retirada, as 3 primeiras serem vermelhas e as 2 amarelas, que é justamente isso aqui. Portanto, nós temos dessas 10, nós temos apenas uma, e somente uma, que eu estou pondo o dedo aqui agora, de sequência onde as 3 primeiras são vermelhas e as 2 últimas são amarelas. Portanto, o número de elementos do evento favorável é 1. Portanto, probabilidade 1 sobre 10. Isso aí seria 10% no caso, né? Então as chances de uma pessoa que vai fazer 5 retiradas numa urna que contém 3 bolas vermelhas, 2 amarelas, ok? 5 retiradas sem reposição, ok? A chance dessa pessoa tirar das 3 primeiras retiradas vermelhas e nas 2 últimas amarelas é justamente de 10%. Então, uma questão bem básica, bem boba mesmo, mas que veio aqui agora a calhar, né? Foi aqui interessante, calhou muito bem nós estarmos dando aqui permutação com elementos repetidos, e me ocorreu aqui agora. É o que eu falei na aula passada, vou falar mais uma vez. Trate de criar intimidade com essa fórmula, porque lá no meio, do meio para o fim, nós iremos do curso de probabilidade, nós iremos fazer determinadas questões, particularmente falando, onde você tem lá produto, né? Probabilidade condicional, multiplicação de probabilidades, onde é muito comum, inclusive com questões de urnas, né? Com questões envolvendo retiradas de bolas de uma urna, ok? Bom, o que é que nós iremos fazer agora? É uma questão, ela é muito interessante, ela é como se fosse, digamos assim, uma espécie de contribuição, de auxílio da análise combinatória às resoluções, né, o auxílio para as resoluções de equações lá do primeiro grau, ok? Equações lineares. Então observe a página, vamos lá, página 116, questão extra 40, e a pergunta é: quantas soluções inteiras não negativas tem a equação? Isso aqui é a letra A da questão 40, eu vou explicar essa para você, depois você vai fazer a letra B, a letra C, e vai fazer também a questão extra 41, que é uma questão que caiu no vestibular do ITA, ok? Então olha só, primeiro, antes de mais nada, antes mesmo de eu começar a resolver a questão para você, através de permutação com elementos repetidos, vamos primeiro entender certos conceitos que se faz necessário aqui agora. Bom, esses números x, y, z
tem que ser, segundo o enunciado, tem que ser números inteiros não negativos. Ou seja, são números naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, ok? Bom, a pergunta é, quantos são os ternos ordenados que satisfazem essa equação, ok? Para um pouquinho aí, pare, o que é terno e o que é ordenado. Terno em matemática é uma ênupla, é uma sequência de 3 números que obedece uma certa ordem, daí o nome terno. Se fosse uma sequência de 4 números, seria uma quadra ordenada. Se fosse 5 números, seria uma quina ordenada, ok? Bom, a ordem que se usa na matemática é a ordem alfabética, ok? É uma convenção. Então, quando faz isso daqui, x, y e z, ok? Então, eu vou colocar alguns ternos que satisfazem esta equação. Eu posso ter como exemplo isso daqui, pronto. Quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo para você que o x vale 4, o y vale 1 e o z vale 1. Pronto. Quando você somar 4 mais 1, isso vai ser igual a 6. Portanto, esse terno satisfaz essa equação. Vejamos outro terno diferente desse. Vamos lá. 3, 2 e 1. Está aqui, ó. X agora é o número 3, Y é o número 2 e Z é o número 1. Somando, você vai ver que vai dar o número 6. Outro terno, vamos lá, outro terno. Eu tenho 0, 0 e 6. Isso aqui serve porque as soluções são inteiras não negativas. Então, o 0 entra na jogada. O x é 0, o y é 0 e o z é 6, somando dá o número 6. A pergunta que se faz é, quantos ternos no total existem que satisfazem esta equação? Eu, particularmente, eu acho genial, você já deve ter percebido, né? De que eu sou fã declarado, incondicional, irreversível desses gênios, né? Que são os matemáticos, né? Bom, os caras conseguiram enxergar de que permutações com elementos repetidos podem solucionar esse tipo de problema, ok? Bom, e aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Muito bem, antes de fazer essa gravação, eu estava pensando de que maneira eu poderia passar isso para você. Eu tinha duas opções. Ou eu jogava para você de imediato a fórmula para você calcular a quantidade de ternos ordenados, que seria isso daqui, ok? Vamos lá, eu poderia de imediato fazer isso daqui, resolver, pronto, passar para você, olha, resolve isso aí, dá tanto, isso é a quantidade de ternos. Ou então eu iria explicar para você detalhadamente, passo a passo, de onde é que vem esse número 8, Ayrton? De onde é que vem esse número 6? Esse 6 até dá para a gente desconfiar. E de onde é que vem esse número 2? Ok? E explicar para você passo a passo. Bom, então, contrariando aí o pessoal, né, aqueles habitantes do planeta miojo, né, são pessoas abençoadas pela natureza, são pessoas que, conforme eu já falei, com vídeos de 3 minutos, o pessoal consegue aprender mecânica quântica, ok? Então, contrariando esse pessoal, a gente vai explicar por que a gente estabelece esse raciocínio e você vai generalizar, ok? Bom, o que é que significa isso? De onde é que vem esse 8 daqui? De onde é que vem esse 6? E de onde é que vem esse 2 aqui? Eu vou fazer para você os cálculos inicialmente, depois eu paro e explico a você para que você possa, nas questões seguintes, aplicar o raciocínio que vai aparecer na explicação. Combinado? Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular para você. Bote o 8 aqui. Muito bem. Aqui você vai botar essa fórmula na realidade. Você está observando? É essa aplicação. Eu vou botar o número 6 vezes o número 2 fatorial. Com o que é que eu vou ficar aqui? Vamos lá. Eu vou ficar com... Vamos descer o 8 até o 8 fatorial até o 6 fatorial. Vamos ficar com 8 vezes 7 sobre 2. A resposta disso, 28. Olha que loucura. Eu mostrei para você 3, se eu não me engano, né? A análise combinatória está dizendo para você que existem, na realidade, 28 ternos ordenados, ok? De números inteiros não negativos,
que satisfazem essa equação. Vamos lá. De onde é que vem esse 8? De onde é que vem esse 2? De onde é que vem esse... Essa explicação ela não é minha, combinado? Não é isso, não teria competência nem capacidade intelectual para criar essa explicação, ok? Eu peguei isso nos livros, estou passando ela para você. A ideia é mais ou menos o seguinte. Tá vendo esse número 6 aqui? Vamos pegar esse número 6 e transformar eles em barrinhas, colunas, barras verticais. Eu posso, dentre outras situações, eu posso fazer isso daqui, ó. 2 barras, ou melhor, 3 barras, somada com uma barra, somada com 2 barras. Olha aí. Esse mais que você está vendo aqui é esse daqui, ok? Esse mais, esse sinal de adição é o que você está vendo aqui. Aqui é o número 3, eu teria esse par, né? Ou melhor, esse terno. 1 mais 2. 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 6. Eu teria aquele terno ordenado 3, 1, 2. X é 3, Y1, Z é 2. Isso vai dar no final das contas quanto? Isso vai dar o número 6. Foi que os matemáticos perceberam. Poxa, se eu trocar esta barra com esta barra aqui, trocar de posição esta barra com esta barra, não acontecerá absolutamente nada. A soma no final vai dar o número 6. Se eu trocar esse sinal de mais com esse sinal de mais aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Vai continuar sendo o número 6. Pô, os caras aí fizeram uma comparação imediata, instantânea, ok? Inspirada, diga-se de passagem, com as permutações com elementos repetidos. É como se algo fosse comparado ao que nós vimos na aula passada, né? Os anagramas da palavra banana. Interessante. Você tem 2, 4, 6, que coincidentemente é a mesma resposta. Pega esse número A, troque de posição. A letra A, desculpe. Pega essa letra A, coloque aqui, pega essa letra A, coloca aqui. Não acontece absolutamente nada. Pega essa letra N que você está vendo aqui, coloque aqui, essa letra N, coloque aqui. Não acontece absolutamente nada. Resultado, como aqui você tem 6 elementos no total, são 6 letras, sendo que dessas 6 letras, uma aparece 3 vezes, que é a letra A, e outra aparece 2 vezes, que é a letra N, nós podemos fazer esse cálculo e encontrar, portanto, o número 60. Portanto, a palavra banana apresenta 60 anagramas. Ora, os matemáticos perceberam o seguinte: eu vou pegar, então, este raciocínio daqui, digamos assim, da palavra banana, e aplicar na resolução desta equação. Aí foi o que eles fizeram, simples. Vamos lá, vou fazer aqui agora. Vou pular um pouquinho aqui agora. Vamos lá. Bom, só que em vez de letras, eu tenho símbolos matemáticos. E aí, quantos símbolos eu tenho no total? Ora, na palavra banana eu tenho 6 símbolos. Aqui eles contaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, nós temos 8 símbolos no total. 6 barrinhas e 2 sinais de adição. Número 8. Ah, olha aí. Tá vendo aí a explicação de onde é que vem o número 8, ok? É sempre o número que está do lado direito do sinal de igualdade, sempre o número que está do lado direito do sinal de igualdade, somado com a quantidade de sinais de adição. Como tem 2 adições aqui, eu boto 6, seria 6 barrinhas, mais 2 cruzes de adição dá 8, ok? Vamos lá. Só que eu tenho 6 elementos, 6 símbolos iguais, repetidos 6 vezes, que são as barrinhas. Portanto, aqui eu vou colocar o número 6. Está aqui, ó. Esse número 6, na realidade, seriam as 6 barrinhas. Captou? Vamos lá. E agora eu tenho quantos sinais de adição? Eu tenho 2 sinais de adição. Portanto, eu venho aqui e coloco 2 sinais de adição. Pronto. Tá explicado de onde é que vem o número 8, de onde é que vem o número 6 e de onde é que vem o número 2. Ok? E aí a gente tem essa resposta, que seria 28 ternos ordenados, ok? Que satisfazem. Vamos alterar um pouco aqui agora, só para você entender,
Eu vou alterar aqui agora, combinado? Eu vou fazer isso daqui. Vou colocar aqui agora o número 5. Pronto. Eu agora quero que você me diga quantos ternos ordenados de números inteiros não negativos esta equação daqui apresenta. Então vamos lá. O que é que nós temos agora? Tá vendo o número 5? Seriam 5 barrinhas, né, verticais. Então eu vou pegar o quê? Vou pegar esse número 5 aqui e vou adicionar a ele a quantidade de sinais de adição, que são duas cruzes de adição. 5 mais 2, 7. Portanto, eu apago aqui e coloco no número 7. Ok? Vamos lá. Na realidade, quantas barrinhas eu tenho? Se eu teria 5 barrinhas, então eu vou cortar aqui 5 barrinhas. E aqui agora seria a quantidade de vezes que o sinal de adição aparece, que é 2 vezes. Pronto, acabou. É só aqui agora a gente substituir. Vamos lá para ver o que é que a gente vai encontrar aqui agora. Eu teria fatorial de 7, fatorial de 5 vezes fatorial de 2. Vamos ver então com o que é que a gente fica agora a resposta. 7, 5, 2. Vamos descer o 7 fatorial até o 5 fatorial. Então me acompanha aí. Vamos lá, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. O 5 fatorial vai ser cortado com esse 5 fatorial daqui de baixo. E eu vou ficar com esse 2 aqui agora. 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2. Isso é igual a 21. Ok? Bom, tá aí para você a explicação de uma questão que eu acho muito inteligente. Você tem aí no seu livro essas questões para você treinar. Essa aqui eu acabei de inventar, ela não faz parte aí do seu livro, eu criei aqui agora, mas você já sabe a explicação, combinado? Bom, para nós encerrarmos aqui agora, vamos para, digamos assim, essa última parte da aula. Se nós tivéssemos assim, ou melhor, se eu tivesse de escolher a parte da aula, na minha opinião, mais interessante é essa aqui agora, essa questão que eu farei para você aqui agora, porque tem um segredinho que é absolutamente fantástico, o que eu vou passar para você aqui agora, ok? O que é que eu vou fazer? É uma questão que ela não está aí no seu livro, apesar de questões para que você possa treinar. Eu vou dizer logo quais são as questões, ok? Vamos lá, o que eu vou ensinar aqui agora para você, em cima de uma questão que eu vou ditar para você, você vai treinar, sabe aonde? Vamos lá, página 97, questões B50, B51, B52, ok? E você tem lá na lista extra de análise combinatória, você tem as questões extra 48 e a questão extra 49, para você treinar, combinado? Então, preste bem atenção, porque é fantástico o que eu vou passar aqui para você agora. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um pouco de psicologia aqui agora. Eu poderia muito bem chegar para você, ler a questão e resolvendo do modo mais rápido, mas isso é psicológico. Você não dá o devido valor, entendeu? Sem antes carregar um pouco de pedra, sem antes, digamos assim, sofrer um pouco. Eu vou mostrar para você como esse tipo de questão é cansativa, é demorada a resolução. Depois eu mostro uma maneira assim, muitíssimo, meu Deus do céu, assim, covardemente mais rápida, ridiculamente mais rápida, usando quem? Permutações com elementos repetidos. Primeiro eu vou mostrar o modo antiprático, o modo de quem não conhece essa aplicação. Conhece essa fórmula, mas não sabe que pode aplicar ela nesse tipo de questão. Então me acompanha aí na leitura. Vamos lá, essa questão não está aí no seu livro, viu? Vamos lá. O número de anagramas da palavra aluno, o número de anagramas da palavra aluno, que tem as vogais em ordem alfabética. Poxa, já complicou. Já complicou legal. Mas daqui a pouco vai se complicar também legal, ok? Letra A, 18. Melhor, desculpe. Letra A, 20. B, 30. C, 60. D, 80. E letra E, 100. Ok? Bom, como é que a pessoa que não conhece, digamos assim, o segredo dessa aplicação nesse tipo de questão faria?
faria essa questão no braço. Conseguiria, essa aqui consegue, mas depois de um tempo que é absolutamente imoral o tempo se consegue fazer. Bom, se fosse a quantidade de anagramas da palavra aluno, seria facílimo. Como são 5 letras, todas elas diferentes, né? Você teria permutações simples de 5 elementos, que é igual a fatorial de 5, que no caso seria 120. Mas ele não quer isso. Ele quer a quantidade de anagramas onde as vogais estão em ordem alfabética. Ou seja, ele tem que aparecer primeiro a letra A, depois a letra O e por último a letra U. Exemplo? Vou lhe dar um exemplo aqui agora. Preste bem atenção, ó. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Vamos lá. Eu tenho, vou botar de vermelho aqui, ó. A, O e U. Pronto. E aqui eu poderia colocar, sei lá, a letra N e a letra L. Pronto. Esse anagrama, ele é um dos anagramas da palavra aluno, onde as vogais estão em ordem alfabética. Pronto, ótimo. Esse é um deles, claro. Existem aí uma quantidade bem maior do que essa que nós vamos descobrir, ok? Bom, como é que se faz então? Da maneira antiprática, bem simples. Quer dizer, é simples, mas é trabalhosa. Bom, aqui eu tenho A, O, U. Para essa posição aqui, eu tenho, para essa letra aqui agora, eu tenho duas opções. Ou a letra N ou a letra L, claro. São as que restaram, são as consoantes, né? Gastando aqui, eu fico com 1. Portanto, eu teria a opção 1, ou melhor, 2 vezes 1, desculpe, 2 vezes 1, isso é igual a 2. Só que eu já teria dois anagramas. O que é que eu vou fazer aqui agora? O que aquela pessoa que não conhece, ok? A aplicação faria. Deixaria a letra A, deixaria a letra O e deslocaria a letra U para cá. Serão outros anagramas onde as vogais estão em ordem alfabética. Quantas opções aqui? 2. Quais são elas, Ayrton? A letra L ou a letra N? Claro, pronto. E aqui eu tenho de novo 2 possibilidades. O que é que você vai fazer agora, Ayrton? Vou pegar a letra U e deslocar ela para essa posição. E vou manter aqui o A e o O. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Você já sabe as 2 opções. Não precisa mais falar para você. 2, 1. E aí a gente tem aqui essa situação aqui. Só que eu já tenho 6. Ok? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos lá. Vou manter a letra A, deixa a letra A quietinha. E tá vendo a letra O aqui? Eu vou colocar a letra O junto com a letra U. Claro, ótimo. Aqui eu vou ficar com 2, que você já sabe o que é que significa. 2 vezes 1, eu vou ficar com esta situação. Pronto. Qual é a próxima agora? Vamos ver? Vamos lá então. Deixa a letra A aqui. Essa letra O você mantém aqui e empurra essa letra U para cá. De novo. 2, 2, 1. E eu tenho, pelo princípio fundamental da contagem, esta situação. Ok? Vamos agora para a próxima. Já temos quanto? 10, não é isso? 2 vezes 5. Vamos lá. Eu vou manter a letra A aqui. Onde é que a gente vai agora? Simples. Eu vou fazer o seguinte, vou botar essa letra O aqui agora. A letra O aqui. E aqui eu boto a letra U, claro. É isso que eu fiz agora. Ele estava na segunda, pulou para a terceira, ficou 2 sequências na terceira, agora está na quarta. 2, 1, de novo. Quem é que você tem? 2. 12, né? Bom, agora a letra A cai fora. Olha que loucura. A pessoa que não conhece o tempo que ela perderia fazendo essa questão. Vamos lá. Deixa o A aqui. Bota todo mundo junto. A, O, U, ok? 2, 1. Princípio fundamental da contagem. Temos essa situação. Muito bem. Para onde é que eu vou agora? Vamos ver. Deixa esse A quieto aqui. Deixa esse O quieto. Não mexa nesse O. E empurra esse U para cá. Isso. Empurre o U para cá. Você tem 2, 1. O que é que você tem aqui? 2. Pronto. Agora para a penúltima situação. Deixa esse A aqui, não mexe nele. Empurra esse O para cá.
U. Temos 2, 1. Pronto, e para encerrar aqui agora, a última situação, né? Vamos lá? Quem é que eu tenho? A, O, U. Nós teríamos 2, 1. E aqui nós encerraríamos com 2. Pronto. Analisamos, né, de maneira extremamente demorada, antiprática, todas as possibilidades. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é 10 vezes 2, portanto 20. Existem na realidade 20 anagramas da palavra aluno. Alternativa A, 20 anagramas da palavra aluno, onde as vogais, elas permanecem, elas estão na ordem alfabética. Ok. Bom, agora vamos para o modo inteligente, né? Que é o modo seu, né? Aquele modo que combina com você, é o modo inteligente. Carregamos pedra. E aí agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai, digamos assim, vou forçar um pouquinho a barra, vou usar um pouco um vocabulário agora que não é muito técnico, ou melhor, não é nada técnico, mas para que você entenda, combinado? Nós vamos enganar essa fórmula. A gente vai passar a perna, vai dar uma rasteira nela, vamos enganar, vamos tapear ela. De que maneira? Muito interessante. De novo, a genialidade desses caras, né? Aí, o que é que você vai fazer? Vamos lá. A palavra aluno tem quantos anagramas? 5. Muito bem. O que é que você quer? O que é que você quer na palavra aluno? Que as vogais permaneçam em ordem alfabética. Muito bem. Então o que é que você vai fazer? Você vai considerar as vogais A, O e U como se fossem, você vai informar para a fórmula, como se as letras A, O e U fossem símbolos iguais, fossem símbolos repetidos. Você informa para ela forma das permutações. Olha, tem uma palavra aí com 5 letras, onde 3 dessas letras se repetem. Mentira, não se repete não. A, U e O são letras distintas, mas você informa. É como se você estivesse enganando a fórmula, ok? Para que você faz isso? Bem simples. Como a fórmula das permutações com elementos repetidos, ela ignora as permutações entre coisas iguais, eu vou explicar melhor para você. Por exemplo, quando a gente pega de novo a palavra banana e que você faz permutação de 6 letras com 3 de uma delas se aparecendo, a letra A aparecendo 3 vezes, a letra E aparecendo 3 vezes, o que é que essa fórmula faz? Ela pega os anagramas de todo mundo, passa o rodo, 6, e aí depois ela vai descontando, ignorando aquelas repetições. Observe que aqui a letra A aqui aparece 3 vezes. Portanto, nós iríamos contar isso, uma mesma coisa, 6 vezes nós iríamos contar. Quando você coloca o fatorial de 3 aqui, você a fórmula na realidade está descontando aquilo que você contou a mais. Ou seja, ela ignora os anagramas onde as letras A aparecem trocando de posição entre si. É isso que acontece. Foi o que aconteceu com a letra N. Aparece 2 vezes. Quando você bota o fatorial de 2, ela faz o cálculo total, que está errado, mas aí depois ela corrige, fazendo por aquela divisão. Ok? É muito simples você entender isso. Quando você está fazendo uma conta da calculadora, só tem multiplicação lá. E você, sem querer, pega aquele valor lá, que já está bem grande, e multiplica erradamente por 3. Vezes 3. Aí você descobre, poxa, eu não deveria ter multiplicado por 3. Como é que você corrige essa multiplicação? Dividindo o resultado por quanto? Por 3. É isso que esta fórmula faz. Entendeu? É simples, apesar da genialidade dos caras terem inventado isso, mas o funcionamento, aliás, a genialidade está justamente na simplicidade. Ok? Então é o que a gente vai fazer aqui agora. Ok? A gente vai informar para a fórmula que a palavra aluno tem 5 letras, sendo que 3 dessas letras são iguais, como na realidade não são. E aí olha só o que é que vai acontecer. Isso é fantástico, viu? Vamos lá.
fatorial de 5 e aqui vai ficar fatorial de 3. Lembra qual foi o resultado que nós obtivemos lá no braço? 20. Olha só o que é que vai acontecer. Ó, 3. E aí vai ser 5 vezes 4 vezes fatorial de 3 sobre fatorial de 3. Ah, rapaz, olha que coisa fantástica. Tchau, um abraço. 5 vezes 4, 20. Poxa, muito mais bonito, muito mais elegante, muito mais rápido, prático você fazer isso do que fazer. Eu precisava fazer isso, combinado? Era obrigatório, entendeu? Não tinha como eu fazer essa gravação sem primeiro explicar para você do modo difícil. Portanto, a partir de agora, já sabe, esse tipo de aplicabilidade, esse tipo de aplicação serve sempre para questões onde você tem, por exemplo, um exemplo aqui agora. Calcule a quantidade de números onde os algarismos ímpares ficam em ordem crescente, onde os algarismos ímpares ficam em ordem decrescente. Calcule o número de anagramas da palavra tal, onde as consoantes ficam em ordem alfabética, ou as vogais ficam em ordem... Não importa, ok? Eu explico para você isso detalhadamente, quais são as condições, lá na página 97, para que você possa treinar. Combinado? Bom, vamos encerrar aqui agora a aula 18, né? Na próxima aula, a aula 19, vai ser a última aula de análise combinatória. Eu mostrarei para você um tipo de permutação que, apesar de não estar no seu livro, ok? Mas a gente vai apresentar, vamos fazer algumas questões de vestibular, de concurso, que são as permutações circulares, ok? Então você me vê agora na aula 19 do curso de raciocínio lógico. Wow.